Olá, começando mais um quadro de entrevistas aqui na Total News e hoje recebemos aqui nos estúdios da Total News o professor Laércio Ferreira. Ele vai contar aqui para nós a sua trajetória, de onde ele veio, o que ele faz tudo atualmente e nós vamos descobrir juntos quem é o rosto, a personalidade por trás dos artigos que são escritos mensalmente, divulgados no nosso portal totalnewsms.com.br. Professor, é uma honra, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Total News para a gente conversar sobre comunicação. É uma honra é minha até por falar de tema de comunicação. Né? Sou publicitário, filho de publicitário, então tudo que é ligado àquilo que a gente gosta de fazer, eu digo que o que você faz, quando você faz o que você gosta, todo dia é feriado. Então para mim todo dia é feriado, escrever é feriado, conceder uma entrevista, ministrar uma aula, enfim, conversar com clientes, esse é meu dia a dia. E é interessante que tudo está relacionado à comunicação, né? O mundo da comunicação ele se relaciona com diferentes tipos de negócio. Não existe limite para a comunicação e para a publicidade. Da mesma forma que a comunicação é uma derivação de uma área do marketing. Então é nesses temas que nós dissertamos, né, dentro do portal Total News, que não deixa de ser a minha formação, né, as minhas informações também, a minha história. E a gente tenta transmitir um pouco para quem é nosso leitor, está nos assistindo agora, que a gente faz com bastante carinho. Elaborar um artigo não é algo que você faz do dia para a noite, você tem que pensar, tem que ter um senso crítico, pesquisar, para justamente a hora que você colocar aquela publicação, ela tenha uma finalidade, uma contribuição ad eterno, né? Mas antes de entrarmos em todos esses assuntos, eu vou apresentar brevemente aqui o senhor para os nossos leitores, telespectadores, ouvintes, porque estamos em todas as plataformas. O professor Laércio Ferreira é publicitário, mestre em administração de empresas com ênfase em marketing, sócio fundador do Instituto Singular, desenvolveu a plataforma InfoOH e CheckOH, autor das metodologias que monitora a audiência da mídia OOH em seus diferentes formatos. E assim, eu queria saber agora, tirando essa apresentação, essa breve apresentação, quem é o professor Laércio Ferreira, como que você entrou nesse mundo da comunicação, por quê? Qual foi a sua formação, como é que é? Conta assim um pouco pra gente da sua trajetória até aqui. A minha formação vem de berço, né? Eu sou filho de publicitário. Meu pai hoje, ainda com 93 anos, é um dos principais interlocutores e confidentes. Os artigos que eu entrego a você, meu pai dá uma lida antes, que eu faço questão que ele leia, que ele esteja antenado com o mundo atual. Né? Lógico que ele parou nos anos 90, mas a cabeça dele continua ativa e, graças a Deus, é um grande conselheiro. Mas eu sou filho de publicitário, então eu convivi em agência de publicidade desde 2, 3 anos de idade. Né? Então isso foi algo orgânico dentro da minha carreira e também um destino que a vida traça e que você vai estudando para isso. Então, sou publicitário desde 1980, né? Então eu trabalhei em agências de publicidade, né? A principal agência do país e da América Latina durante 15 anos foi a MPM, onde eu tive a minha escola. Depois eu passei quase 15 anos no Sistema Globo, na Rede Globo, sempre na área comercial. Entrei na carreira acadêmica, eu estou completando 30 anos de carreira acadêmica, onde você buscou titulação, todas as informações necessárias. A minha formação original, na minha época, não existia os cursos de publicidade homologados ainda, então eu estudei economia, depois eu estudei administração de empresas, conforme você colocou, aí não está, mas eu estudei direito também, né? Não cheguei a me graduar porque eu fui um jogador de futebol de salão profissional. Então eu repeti por faltas, por isso que eu não me formei em direito. E a vida foi te levando para outros caminhos e eu nunca mais retornei à graduação do direito, que é uma coisa que eu não concluí. Após simultaneamente a Rede Globo Televisão, eu entrei na carreira acadêmica por convite e de lá mudei completamente minha estrutura profissional, me dedicando ao conhecimento.
e esse conhecimento me levou a consultorias, a fundar a Singular Consultoria, onde eu fiquei trabalhando durante aproximadamente 15 anos. Até hoje faço alguns trabalhos para algumas empresas, empresários amigos que solicitam, não com a mesma rotina que eu tinha no passado, até porque o Instituto, que eu fundei em 2012, o Instituto de Pesquisa, ele tem metodologias inéditas, são metodologias exclusivas, de todo e qualquer formato. Tem uma metodologia de carro de som até um painel de LED, mídia em movimento, como é um ônibus, por exemplo, interno, externo, ferramentas de merchandising, ambiente interno. A gente consegue monitorar uma audiência de uma quadra de beach tênis, né? Hoje a interiorização da mídia em ambientes, do cotidiano das pessoas, isso está em franco crescimento. Então, nisso eu me dedico desde 2012. E a carreira acadêmica, cada vez menos universidades, mas o Instituto eu montei em função de 6 universidades que eu trabalhava simultaneamente e injetei recursos próprios para montar o Instituto de Pesquisa, que além de pesquisa fazemos a auditoria que você comentou sobre o Cheque OH. Então essa é uma pequena história da minha trajetória, essa vivência que a gente tem, e sem contar que, como pesquisador, tem que conhecer todos os mercados e cidades. E Campo Grande, uma cidade que eu já residi aqui durante um ano e meio, porque fui diretor aqui da Rede Globo de televisão na década de 90, no ano de 95, 94 a 96. O senhor atualmente está morando em São Paulo? Eu tenho residência em Ribeirão Preto e Brasília. São os 2 lugares que eu fico com mais frequência. Então são 2 semanas em Brasília, uma semana viajando pelo país e outra ficando um pouco mais na base. Então, essa é a minha rotina nacional, assim, de programação profissional, de conhecimento, não só como vir a Campo Grande. Semana que vem eu estarei em São Paulo, na outra estarei no Rio. Então, é uma rotina que você tem que se preparar, não é uma dinâmica comum, uma dinâmica incomum, mas, como eu disse, você faz o que gosta, tem um propósito, tem uma finalidade. Os mercados te puxam, as empresas querem a sua presença, o mercado requer as suas explicações. Então é nesse caminho, nessa rotina que eu vivo diariamente. E professor, qual que é o seu foco principal nessas viagens aí que o senhor faz pelo Brasil? Além da informação, de buscar informação, transmitir informação. Então, a capacitação das empresas que são clientes nossos, na sua predominância, são veículos de comunicação de mídia OH e DOH, onde você disserta sobre metodologias, capacita equipes comerciais, porque é um processo novo, é uma linguagem nova que auxilia o processo de pré-venda até a pós-venda, porque a pesquisa fundamenta estatisticamente a audiência de cada endereço. Então, o mérito da nossa plataforma é que ela conseguiu dar dignidade estatística e números e dados a toda e qualquer cidade, a todo e qualquer endereço, né? Porque a mídia OH ela é patrocinadora do endereço. Só que esse lado da presença patrocinando aquele endereço não tinham dados. Então é aí que entra o Instituto de Pesquisa com as nossas metodologias, algoritmos específicos que fazem com que o anunciante, que é quem aplica o investimento para obter retorno nas suas campanhas, tenham dados até para monitorar a quantidade, a receptividade, enfim, tudo aquilo que é pertinente ao sucesso da economia de uma empresa e de uma cidade. Então, o Instituto de Pesquisa tem uma finalidade que não é só monitorar, é simplesmente estar fundamentando empresas que precisam de dados para continuar planejando, porque a economia ela tem que ser recorrente e a publicidade abastece essa visibilidade recorrente de marcas e nós entregamos esses dados. Professor, e como que o senhor analisa que está o cenário da mídia OH? Principalmente com essa mudança que a sociedade teve nos últimos anos, a forma de receber informação, isso tem mudado. Como que o senhor analisa que está principalmente nesses últimos 2 anos aqui? E teve um boom também das redes sociais, a mídia digital. E aí com isso, a mídia offline perde força? Como que funciona? Olha,
Primeira coisa é o seguinte, nenhuma ferramenta, nenhum meio substitui o outro, eles se complementam. Então, de uma década para cá, não são 2 anos, uma década para cá, nós tivemos uma evolução muito grande da digitalização dos meios, da tecnologia, né? Então, nós já tivemos no passado característica muito forte da mídia impressa, hoje em portais. Então, jornais e revistas hoje são grandes portais. Mas não perder a sua essência, que cada ferramenta tem um DNA. O DNA da mídia impressa hoje em portais é a credibilidade. Essa é a vantagem, né? O conteúdo editorial e a credibilidade, hoje de forma online. Aí você tem ferramentas como o rádio, que tem uma amplitude muito grande, e o DNA do rádio é a imaginação com informação em tempo real e hoje com imagens de estúdio, né? Porque ela não tem outro tipo, mas a imagem é de estúdio, o que proporciona uma outra interatividade. A televisão ainda requer mais evoluções, agora com novas tendências de tecnologia 3G, 5G, vai G ainda muitos Gs acima, em que você terá interatividade até para saber a roupa, a oferta, comprar online, enfim, a televisão passou a ser uma televisão, uma Smart TV. E a tecnologia no sentido da web, o processo digital, nada mais é que uma plataforma de convergência. Ela não seria nada se não fosse o conteúdo de tudo aquilo que está à sua volta. Então, a mídia digital fez com que isso tivesse a convergência. Quando você traz agora para a sua pergunta original do meio OH e DOH, que está digitalizando suas peças, o segredo da mídia OH é que ela está no cotidiano das pessoas. Ela está presente na jornada do consumidor. E isso é extremamente pertinente para a decisão de compra para diferentes marcas, produtos e serviços. Está em franco crescimento, né? Hoje ela ultrapassou há muito tempo os 2 dígitos, caminhando 13%. Certamente, se houvesse toda uma declaração formal de todos os meios, já estaria próximo de 20% de participação. Mas eu acredito que a próxima virada, em 2026, ela deve partir de 12% para 13% ou quase 14%, porque está em franco crescimento em função de novos investimentos e da presença em diferentes ambientes antes somente externos, grandes formatos, no cotidiano urbano das pessoas, e passou a interiorizar o formato em diferentes situações, em condomínios, lojas, clubes, restaurantes, cafeterias. Então, todo esse conglomerado de exposição de pequenas telas ou de grandes formatos no cotidiano das pessoas é fundamental para a decisão de compra. Consequentemente, é um meio em franco crescimento, independentemente da cidade e do porte da cidade. E com uma vantagem, você consegue fazer estratégias com o OH separando bairros de cidades, fazendo com que aquela comunicação seja exclusiva. Então, isso é muito pertinente e auxiliando hoje, inclusive, a presença desses locais em sintonia com a mídia programática da plataforma digital. E aqui em Mato Grosso do Sul, nós estamos aqui em pleno crescimento, a economia está extremamente aquecida a todo vapor, principalmente agora com a rota bioceânica que está em desenvolvimento. Então isso tem trazido muitas indústrias, muitos trabalhadores, isso tem impulsionado o crescimento do nosso estado também, que, né, é a bola da vez que nós falamos, a níveis assim, nunca vistos anteriormente. E como que todo esse crescimento impacta a mídia OH? Vai impactar diretamente pelo seguinte: a partir do momento que você tem um crescimento demográfico, que é o que vai acontecer em função de todas essas características e investimentos que você mesmo colocou pela rota bioceânica, você certamente haverá mais habitantes. Existindo mais habitantes, você tem uma concentração demográfica, né? E essa concentração demográfica amplia a importância de consumo, que é o que a gente chama de índice de potencial de consumo. Então, quanto mais consumidores, mais interesses em marcas.
Se há interesses em marcas, há concorrência entre marcas. Se há concorrência, eu preciso me expor melhor. E se eu preciso me expor melhor em diferentes meios, um dos meios, conforme eu disse, como o DNA, é estar no cotidiano das pessoas. Então, quanto mais densidade demográfica, mais formatos acontecerão e mais crescimento e mais recursos publicitários acontecerá. Então, é uma sintonia fina, onde ninguém anuncia onde não tem consumidor. Então, quanto mais densidade demográfica nós tivermos, mais potenciais consumidores nós teremos. E com um detalhe, né? Você tem consumidores em diferentes fatias sociais, seja em classe social ou perfil de faixa etária, e isso facilita, né, com que você consiga montar diferentes estratégias de mídia, com diferentes ferramentas e meios e formatos, e principalmente com a criatividade pertinente, que é a figura de linguagem que atinge aquele consumidor. E a Mídia OH faz isso em cada lugar, em cada cidade brasileira. Não será só aqui em Campo Grande. Professor, para nós irmos aqui para a reta final da nossa entrevista, eu gostaria de falar sobre a sua coluna de comunicação na Total News. Já temos alguns artigos escritos lá, publicados, que estão sensacionais. Nós percebemos, eu sempre leio todos eles, então dá para perceber quando a pessoa pesquisou, foi lá, foi atrás, e eu sempre percebo esse cuidado, esse capricho que o senhor tem nos seus artigos. É algo nítido. Então, eu queria falar sobre os seus próximos artigos, o que os nossos leitores podem esperar deles, dos seus artigos, quais serão os temas. Olha, em primeiro lugar, por que você escreve com mais profundidade, que é o que você está colocando, né? Isso é um hábito científico, né? A partir do momento que você tem 30 anos de carreira acadêmica com as suas titulações, já é um hábito dissertar ou falar com fundamentos, e não com o que nós colocamos de forma, um achismo ou um sentimento, né? Então, a forma de escrever, ela tem a ver com fundamentos, com dados. Os próximos artigos, eles tendem a caminhar para o mundo dos negócios, mas eu tenho uma promessa para o próximo artigo, né, que envolve dissertar sobre a capital do estado do Mato Grosso do Sul e dissertar também sobre o Mato Grosso do Sul na sequência. Eu acredito que isso irá contribuir com uma visão isenta, né, de quem olha um estado com os seus dados, que sempre teve a sua significância, né? O Centro-Oeste tem uma significância econômica absurda para o agronegócio, e esse agronegócio ele movimenta muitos outros negócios no país afora. O que vai acontecer, que eu acredito, observando de forma assim pragmática, é que todo esse agronegócio que está no entorno de uma capital como Campo Grande e outras cidades também do estado e de outros estados do Centro-Oeste, elas terão a visibilidade e a percepção de novos profissionais, de novas empresas e novos moradores, buscando não só atividade econômica, como bem-estar, sobrevivência, mas principalmente qualidade de vida. Uma cidade como Campo Grande, visualmente, quando você já desce do aeroporto ou chega pela rodovia, você percebe que aqui você tem uma outra qualidade de vida. Juntando tudo isso ao charme de uma capital, uma das 27 do país, tem tudo para vencer. Então, eu pretendo dissertar sobre isso no meu próximo artigo. Já estou ansiosa e com expectativas para ler o seu próximo artigo. Professor, para nós finalizarmos aqui, aonde as pessoas podem te encontrar? Quais são as suas redes sociais? Instagram, Facebook, LinkedIn? As minhas redes sociais já estão expostas no portal Total News, né? Mas é só procurar, o Instagram é prof.laercio_Ferreira, né? Buscando ou o professor Laércio Ferreira ou Laércio Ferreira da Silva, vocês vão encontrar não só os artigos da Total News, mas também outras entrevistas, algumas outras matérias, a história que a gente já passou por vários caminhos da imprensa. Então, não é muito difícil me encontrar, e é só entrar também em contato com o portal e certamente chegará ao nosso diálogo aí, se for pertinente. E eu sempre peço a vocês, leitores, né?
Se tiverem uma curiosidade, um tema, só entrar em contato, só solicitar. Adoro escrever também sob demanda, né? Não só daquilo que a gente tem como sentimento naquele momento, mas de repente você tem uma dúvida sobre negócios e a coluna é para isso. Negócios, estratégias de negócio e a comunicação que faz parte, que embala tudo isso. Professor, muito obrigada por sua participação, por essa entrevista, por compartilhar um pouco conosco sobre a sua trajetória e sobre esse mercado de mídia offline, de mídia OH, que tem ganhado tanto espaço e apresenta crescimento fenomenal também. É só o começo do crescimento. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Estou na expectativa para os próximos artigos e as portas da Total News estão sempre abertas para o senhor. Eu que agradeço o convite e sempre que for necessário, só me chamar. Obrigada. E essa foi mais uma entrevista aqui no portal Total News MS. Te convido a acessar o nosso portal www.totalnewsms.com.br, acessar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, Spotify, estamos em todas as redes sociais. Acessa lá e conta pra gente o que você tá achando, quais entrevistas você quer ver das próximas vezes. Eu fico por aqui e até a nossa próxima entrevista. Tchau!